Começa agora a CIR em Foco, o programa da Associação Empresarial de Rolândia. Muito bom dia a todos, estamos aqui para mais um programa CIR em Foco. A CIR em Foco, o programa da Associação Empresarial de Rolândia. Como vocês sabem, todos os sábados, eu e Fernando Souza estamos aqui na Rádio Cultura 87.5 apresentando tudo que a associação tem para te oferecer, as coisas que a associação participa, e trazemos convidados que fazem a diferença em toda a cidade, não é mesmo, Fernando? Isso aí, Fábio. Bom dia, né? Bom dia a todos que nos acompanham, né? Aqui pela Rádio Cultura. Mais um sábado, né? Completamos aí recentemente, né? Os 50 episódios. Primeiro ano de programa, né? E agora, né? Já aí nessa pegada do segundo ano, né, Fábio? Segunda temporada bacana, aqui, né? E isso, né? Graças a você que nos acompanha, né? Aqui no CIR em Foco. E sempre, como o Fábio colocou, trazendo novidade, conteúdo de qualidade para você empresário, você que empreende na nossa cidade. E claro, né, para você consumidor também que está circulando no nosso comércio, na nossa cidade, ficar, né, por dentro de tudo que está acontecendo no meio empresarial, no meio da cidade, né, Fábio, de ações, atividades, né, que estão acontecendo na nossa cidade. E entender, né, Fernando, por que as pessoas participam de movimentos como a associação empresarial, por que as pessoas trabalham em causas sociais, ver o lado, né, de como os próprios cidadãos aqui enxergam a cidade, enxergam o nosso comércio, enxergam a nossa economia, né? Exatamente. E como eles fazem a diferença nesse contexto. Exato. E um trabalho, né, que a gente pode dizer que é um trabalho social, um trabalho voluntário, né, de diversas pessoas que já passaram por aqui. E hoje, né, nós vamos ter mais um convidado, né? Com certeza. Um grande amigo, né? A gente pode dizer que é um grande amigo nosso, né? Da casa, né? Pessoa muito inserida no meio empresarial, também da associação, né? No contexto da associação. Teve ali uma passagem, uma participação muito significativa dentro da associação também, né? Isso mesmo. E hoje ocupa aí, né? Um posto muito importante, né? Além de empresário. Além de empresário, né? Ocupa um posto muito importante aí na nossa cidade, né, Fábio? Isso aí, vamos apresentar ele? Vamos lá. O nosso convidado de hoje é natural de Rolândia, ele é contador e gestor público, com uma trajetória construída desde cedo no mercado de trabalho. Formado em ciências contábeis e pós-graduação em administração financeira e controladoria, iniciou sua carreira aos 16 anos e hoje é sócio administrador do Canaã Contabilidade. Com forte atuação no associativismo, já presidiu a CIR Jovem e participa de diversas entidades como Rotary Club e Codese. Atualmente, ele exerce o cargo de secretário municipal de Finanças de Rolândia, contribuindo diretamente para a gestão e o desenvolvimento da nossa cidade, né, Fábio? De quem nós estamos falando, do Fábio Fernandes? Estamos falando do senhor Éder Júnior Evangelista. Muito bom dia, Éder. Bom dia, Éder. Bom dia, Fábio. Bom dia, Fernando. Prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado por esse convite. Vamos ir. Vamos lá. Vamos lá. O Éder, interessante, né? A gente falando do seu currículo aqui, né? A gente já lembra de algumas passagens, né? Presidiu a CIR Jovem, né? Então, aí a gente né? Antes da gente iniciar de fato o nosso bate-papo, né, Fábio? Como a CIR Jovem tem contribuído para a formação de liderança na nossa cidade, né? Tivemos aí o Alex, né, que foi o primeiro presidente, né? Da CIR Jovem. Da CIR Jovem. Se tornou o primeiro presidente da CIR Jovem na presidência da CIR, né? Temos aí hoje, né? O Éder foi também presidente da CIR Jovem, hoje ocupando aí, né? Além de, podemos colocar como um empresário de sucesso, também ocupando um cargo na gestão pública, um cargo, né, de tanta responsabilidade, relevância, né? Total. Relevância. Então isso, a gente pode dizer que saiu da escola CIR Jovem, né? E eu acho que isso também credibiliza, né? Para as pessoas entenderem qual é o tipo de pessoa que frequenta o núcleo da CIR. Exatamente. A gente iniciou lá em 2014, né? A CIR Jovem. 2014, então, desde lá a gente vem participando e fazendo um bom trabalho aí que a gente fez também em 2018, 2019, fui presidente, né? Então, colhendo os frutos aí. A CIR Jovem junto com a CIR. Legal. O Éder, a gente sempre inicia com uma pergunta, né? Quem que é o Éder na visão do Éder, né? Com as suas palavras, quem é o Éder? Nossa, hein? Difícil, hein? Cara, o Éder é uma pessoa simples, determinada, focado, né? Bem transparente. Um cara que batalhador, corre atrás. Acho que esse é o Éder. Legal, cara. O Éder, a gente, né, tem
conversado com muita gente, tem passado aqui, né? Vindo aqui com a gente, né, no programa, né, Fábio? E uma coisa que tem marcado muito, né? A grande maioria, acho que quase todos, né? Empresários de sucesso, né? Pessoal que tá aqui hoje à frente dos seus negócios, lideranças locais, começaram a trajetória cedo. E o Éder também, né? Aos 16 anos aqui, né? Pelo menos o currículo, aos 16 anos já estava na ativa, Éder. Conta um pouquinho pra gente como que foi o início da sua carreira, né? Como que foi esse início dos trabalhos aí, pra quem tá, né, nos acompanhando, que não conhece o Éder, não conhece essa parte do Éder, né? Conta um pouquinho pro pessoal, por favor. Jovem, né? Faz 16 anos, quer começar a trabalhar, né? Quer buscar aí o seu dinheirinho e correr atrás. E com 16 anos, não foi diferente, comecei a distribuir currículos aí pra cidade e fui no Canaã, né? Até hoje estou lá, graças a Deus. E fui lá, entreguei o currículo e pediram para me esperar, né? E nesse momento, o Elder chamou eu para entrevista e naquele dia eu já saí empregado de lá. Essa história é fantástica, né? Estou lá até hoje, faz 22 anos. Tem um pedacinho dessa história que você não contou, né? Que ele falou, você pode começar agora? Posso ligar? Daí você vai ter que ligar pro meu pai. Conta aí. A minha mãe. A sua mãe, minha mãe. Uhum. Ele falou, ó, não, você já pode começar agora. Aí eu falei, tá bom, deixa eu só ligar pra minha mãe, avisar ela que eu vou começar a trabalhar. Que legal. Então eu comecei com office boy, na bicicletinha, e graças a Deus. E fala um pouquinho dessa trajetória, Éder, porque assim, muitas vezes a pessoa, o jovem de hoje, né, às vezes recebe uma oportunidade, um convite para trabalhar, e a hora que chega, olha, né, é um office boy, né, tem que estar com a bicicletinha, a gente sabe, né, já passei por isso também lá atrás, que é no sol, chuva, né, sol, é início de carreira, né. E às vezes o jovem de hoje, ele fica meio que aquele receio, né, eu não vou ficar andando de bicicleta no sol quente, né. Conta um pouquinho de como que foi, né, essa entrada e depois os passos que você, né, acabou construindo dentro do escritório. Cara, eu acho que na nossa vida, eu acho que a gente tem que ser sonhador, né? Então a gente sempre sonha em algo sempre melhor pra minha vida, pra minha família. E tem que ter um início, né? Eu pratico corrida de rua, né? E na corrida você não vai chegar no último quilômetro e terminar a prova. Você tem um percurso a caminhar ali até chegar na linha de chegada. Então acho que isso é na nossa vida também. Então eu iniciei com 16 anos como office boy. Logo em seguida tive a oportunidade de trabalhar no departamento pessoal. Aí após o departamento pessoal surgiu uma outra oportunidade no departamento fiscal contábil. Aí logo em seguida também eu tive a oportunidade de trabalhar no financeiro do escritório junto com a legalização da empresa. Então eu passei por todos os departamentos ali do escritório. Então iniciei lá como office boy, né? Como você falou, na chuva, no sol, ralando, e aí aos poucos fui agregando conhecimento, estudando, correndo atrás. Que legal. Que bacana de ver, né? Porque, por exemplo, a gente olhando você contar isso aí, às vezes acha que você entrou lá, ficou trabalhando uns dias, o cara falou, ó, vamos ser sócio aqui, né? Mas, né, você teve que ter conhecimento do que eram todas as rotinas, como funcionava o escritório, né? Tem um aprendizado mesmo, né? Um aprendizado fantástico. E eu sempre falo, eu aprendo e aprendi com os melhores, né? O Elder é um cara fantástico, sensacional. O seu Valdomiro. Meu saudoso. Nossa. Valdomiro. E a Marlina muito também. Querida, nossa, né? Acolhedora, né? Aprendo muito com eles hoje, com o Elder e com a Marli. Fantástico. O dia a dia é fantástico. Um profissional não nasce pronto, né, cara? E eu acho que isso que é uma coisa que a gente tem a dificuldade de passar para os jovens hoje, né? Porque com esse negócio de consumo de rede social, pessoas muito novas dizendo que estão ganhando muito dinheiro, que estão resolvendo problemas, né? Porque eu falo dizendo porque existem cases positivos lá, mas também existe gente que só tá vendendo ilusões, né? E às vezes os nossos jovens próximos aqui olham aquilo lá e se espelham em pessoas erradas, né? É sorte. Eu brinco assim, a sorte sem a oportunidade, a determinação não vale de nada. Então, cara, tem que correr atrás, tem que fazer o corre, tem que correr atrás, senão nada acontece. Ô Éder, né, e a gente pegando a tua trajetória, né, fica até um ponto que dá pra gente resgatar aqui, pra gente falar um pouquinho sobre, né, muitas vezes a gente fala aqui de empreender no sentido de iniciar um negócio, né, ali na raiz mesmo.
Mas a gente tem um outro lado do empreender, que é o intraempreendedorismo, né? Que é empreender dentro de um negócio já, né? Que está em atividade, um negócio em andamento, né? E hoje a gente percebe poucas pessoas seguindo essa trajetória. E que é justamente a sua trajetória, né? Exato. De intraempreendedorismo, né? Como que foi essa virada de chave de estar ali como um colaborador no dia a dia da empresa e de repente, né, ser convidado a se transformar em um sócio, né? E hoje, sócio administrador do escritório, né? Eu acho que desde o início, quando eu comecei a trabalhar, eu sempre olhei a empresa como se fosse minha, como office boy. Eu queria ser o melhor office boy que o escritório já teve. Fui para outros departamentos, eu queria ser o melhor. Então não tinha horário, não tinha hora, não tinha dia, não tinha nada. Eu ia lá fazer o melhor. Né? E aí chegou um ponto, eu fiquei 10 anos como funcionário. Aí o Helder fez o convite. Ele falou, ó, você já é sócio, de fato, só não no papel. Aí a partir dali eu fui sócio no papel, de fato. Então eu acho que é isso, dá sempre o seu melhor. Isso faz a diferença, né? Faz a diferença. O reconhecimento vem, né? Isso é importante. E é incrível, né? Porque, por exemplo, a gente tá falando assim, ser o melhor no que eu estava fazendo. Não é que você quer ser o melhor para competir com alguém que estava ali. De forma alguma. É pra você dá o seu melhor, né? Isso, o meu melhor. E pra você se desenvolver cada vez mais, né, cara? Evoluir, exatamente. né? E aproveitar a oportunidade quando ela aparece, né? Com certeza. E graças ao Helder, sempre me deu oportunidade, sempre abracei, né? Porque quando você sai de um departamento e vai pro outro, você vai sem conhecimento. Então você tem que estudar, você tem que ler, tem que correr atrás, porque é totalmente diferente um departamento do outro. Então você tem que estudar, não pode ter preguiça. Tem que buscar, né? Tá Tem sempre que buscar. buscando o melhor, né? Sim. A gente tá colocando, né? E nessa trajetória dentro da empresa, né? Qual foi, assim, os maiores desafios que você... Porque, assim, a gente pode dizer que você tem os dois lados hoje, né? Da moeda, né? Tem o lado do colaborador, né? E o lado do empreendedor, do empresário hoje, né? Aí, pegando primeiro como colaborador, né? Quais foram os principais desafios que você teve dentro da área contábil nesse período aí de 10 anos, né? Como colaborador? A área contábil tá em evolução diariamente. Então, acho que o maior desafio é você sempre estar antenado, estudando o que está acontecendo nas leis, no Brasil, né? A Quase parte, não tem, né? da parte empresarial. Isso muda diariamente. Então, isso é um grande desafio, você sempre estar antenado no que está acontecendo, sempre estar com os estudos na ponta da língua, vamos dizer assim. Uhum. E do empresário. E do empresário aí. Olhando ali na gestão e tal. As mesmas situações, né, da questão dos estudos, mas uma situação que eu acho que todo mundo é a situação de lidar com pessoas. Você lida com funcionário, lida com o seu cliente, né, lida com funcionários dos seus clientes. Então, eu acho que o maior desafio é lidar com pessoas. Pessoas, né? Eu posso fazer mais uma pergunta aqui. Porque você começou cedo ali, né? De baixo, realmente, assim, e tal. Você tá falando da dificuldade de lidar com pessoas. Como está hoje para lidar com pessoas que entram na função que você entrou no escritório? Cara, muito difícil, muito difícil. Eu sei, né, que teve gente muito boa que saiu de lá, né? Que Sim. se formou e até... Até para complementar, tem gente entrando para fazer o serviço que você fazia, né? Até esses tempos atrás, a gente teve uma grande mobilização para tentar contratar um office boy. Porque no escritório a gente sempre tem 2, né? E a gente não conseguiu contratar esse segundo office boy. Ainda não conseguiram? Não conseguimos. Então, o que a gente fez? A gente pegou esse office boy, adquirimos um veículo, adquirimos uma moto e ele vai tomar conta de toda a parte da cidade, ele sozinho. Para poder dinamizar da dinâmica no trabalho dele. Exatamente. Por a gente não conseguir esse profissional para iniciar. Eu ri aqui porque, por exemplo, a gente tá falando que a tecnologia tá substituindo as pessoas, né? Até um automóvel, uma moto, né? Tá substituindo pessoas também, né? Cara, que loucura isso. Mas aí levanta um alerta, né?
Porque se pega escritórios, né, principalmente na contabilidade, né? Geralmente a porta de entrada de muita gente é justamente o office boy, Sim. né? Onde você inicia. E se vocês têm tanta dificuldade, e isso não é só lá, acredito eu, nessa recolocação de colaborador, né? Isso começa a ser um alerta aí para os próximos anos, né? Até a questão do restante da equipe, Sim, né? e foi uma preocupação nossa. Porque o escritório, a gente sempre forma o office boy, ele tem oportunidade lá dentro. Então a gente tem um office boy hoje na parte administrativa, tem um office boy que está hoje na contabilidade, no departamento fiscal, temos office boy que está no departamento pessoal. Então Todos a os gente departamentos tem alguém que subiu. que subiu. Então a gente sempre dá a oportunidade, a gente vê a qualidade, a competência e proporciona esse novo desafio para ela, que é um novo departamento, né? Uhum. E graças a Deus tem dado super certo. Porque daí a pessoa já cresce dentro da empresa, né? Exatamente. E aí você trouxe esse dado da dificuldade de contratação de office boy. Os demais cargos dentro da empresa tem sido mais fácil quando precisa ocupar ou tem essa dificuldade também de recolocação? Não, tem a dificuldade ainda de se achar profissionais qualificados. Quando você tem um profissional qualificado, ele não vai sair do seu emprego hoje, né? Então é muito difícil você encontrar esses profissionais hoje, né? Então é uma dificuldade grande que a gente tem. Uhum. A gente tem uma retenção muito boa, né? A questão dos nossos funcionários, mas pode acontecer a qualquer momento, né? Mas é um serviço burocrático, de muita responsabilidade, né? Sim, E às vezes muita quem tá responsabilidade. fora do mercado já tá enxergando que talvez não quer toda essa responsabilidade, né? Verdade. É verdade. E a gente pensando, né, quando a gente fala da contabilidade, né, já só mudando um pouquinho o nosso linha de conversa, como que o empresário hoje vê a contabilidade? Né? Porque a contabilidade é vista por muitos empresários como algo necessário para atender o fisco, né? Para atender a questão de tributária e tudo mais. Tem mudado essa visão das pessoas em relação à importância da contabilidade para a gestão do negócio ou não, Éder? Ainda tem essa visão muito fechada, que a contabilidade, não digo nem fechada, mas é uma visão muito passada, né? Que a contabilidade ela é só para atender a questão tributária que a gente precisa pagar imposto. Não, tem as duas visões ainda. Tem ainda aquele empresário, o escritório só serve para mandar guia. Só me manda guia, só me manda guia, conta. Mas também tem aquele empresário que a contabilidade se torna parceiro, né, ajuda nas tomadas de decisões da empresa, nas situações tributárias, na parte trabalhista, que traz mesmo o contador para dentro da sua empresa para ter esse alinhamento dentro da empresa dele. Uhum. Então tem os dois pensamentos ainda. Se falando do Canaã, né? Canaã Canaã consultoria contabilidade e consultoria. Exato. Né? Fala um pouquinho, vocês atuam também como uma consultoria contábil? Como que é esse consultoria, né, que o Canaã traz no seu nome hoje? Sim, atuamos muito forte nessa situação da consultoria. Né? A gente tem essa situação de mapear a situação tributária da empresa, as questões trabalhistas ali com a Marli, tributária ali com o Helder. Então, tem todo esse planejamento, sim. Uhum. Éder, e dentro toda essa trajetória, né, a gente percebe uma evolução também, né? O Éder lá de trás, né, quando começou ali, né, os primeiros passos ali dentro da associação, ali na Ser Jovem, né, e depois foi tomando, né, o gosto pelo negócio do associativismo também, tanto que assumiu depois a presidência, né, da Ser Jovem, né, começou a ir fora representando, né, também a associação, né. Como que como que você, né, vê o papel da associação como uma instituição de auxílio, né, às demais empresas da cidade? A CIR teve um papel fundamental assim, na minha carreira, né, principalmente quando eu entrei na CIR Jovem, a questão de network, né, você tá ali trocando ideias com os parceiros, os amigos, né, você conhecer o negócio do seu amigo, você poder indicar um trabalho do seu amigo, isso é fantástico. Então, até a situação minha profissional me ajudou muito, né? Então, é isso. Bacana.
E aí, né? O trabalho foi tão bom, Fábio, lá dentro, né? Começou, né, a despertar olhares de outras pessoas, né? A gente brinca, né? Mas a gente sente orgulho, cara, de ver você onde você tá hoje, né? Sabendo da trajetória, né? Que você percorreu, né? Pra estar onde tá hoje. E aí, quando a gente fala que o nosso programa, a gente busca trazer pessoas da cidade, né, Fábio? Que inspiram outras pessoas, que podem servir de referência, é justamente por isso, né, Fábio? Quantas pessoas já passaram por aqui que são empresários que a gente pode falar que são referências hoje, né? Para os mais jovens, para quem tá iniciando, né? E você tá nesse mesmo patamar, né? Às vezes a gente busca, às vezes no YouTube, né? Vamos acompanhar pelas mídias sociais, né? Tem um cara que é referência em tal coisa, né? Cara, a gente tem tanta gente que é referência aqui do lado, com acesso, né? Então a gente tem falado sobre isso, justamente porque, por exemplo, nós também acompanhamos, né? Várias pessoas, seguimos, né? Celebridades aí do mercado corporativo, né? Para se espelhar, para pegar uns insights e tudo mais. Só que muitas coisas, né, são resolvidas de forma muito mais fácil, às vezes com uma história que nem a sua. Porque, poxa, desde que eu conheci a forma como foi a sua história do começo ali, da sua profissão dentro do escritório, até você se tornar sócio, cara, é uma história que eu levo para muitos lugares, cara, que eu dou de um exemplo para vários lugares que eu vou, às vezes vou conversar com jovens dentro das escolas e falo justamente sobre o que é ser um intraempreendedor, né? Sim, como isso pode trazer benefício, não só para você tentar galgar um cargo melhor dentro da empresa e chegar num prêmio que nem ser convidado para uma sociedade, né, cara, que foi o teu caso, mas principalmente porque quanto mais a pessoa for comprometida com o que ela está fazendo, mais ela está aprendendo, né? Mais ela está ganhando cancha, né? Ganhando responsabilidades, ganhando possibilidades de quê? Aproveitar outras oportunidades. Sim, acho que a gente tem que ser grato, né? As oportunidades que a gente tem na vida. O Helder, sou muito grato a ele, deu muitas oportunidades para mim, me ensinou muito. Então, se hoje o profissional que eu me tornei, né? Se eu sou sócio hoje da Canaã, se o Canaã tem esse sucesso todo, eu sou muito grato a ele. E é engraçado também, acho que você falar que você se tornou sócio do escritório, porque, por exemplo, geralmente, né, um cara às vezes oferece uma sociedade para alguém quando ele tá precisando de alguma coisa, na verdade. E o escritório do Canaã sempre foi muito estável, né? Sim. Né? Como uma empresa muito sólida, né? O escritório hoje tem 30 anos de história. Então, é uma empresa muito sólida, né? Nossa, fantástico. E, por exemplo, quando desde que você entrou, eu não tenho dúvida que ele também se desenvolveria, continua crescendo. Sim. Mas, pô, vocês têm unidade fora de Rolândia hoje, né? Aumentou o número de colaboradores, é uma coisa que... Né? Não era um negócio, né? Não era um negócio assim, pô, vem me ajudar aqui que eu tô perdido, né? Não. Foi pra somar forças mesmo. Então, e existe oportunidade desse jeito. Com certeza. Hoje a gente tem uma filial em Londrina, mas a gente atende todo o território nacional. E alguns clientes do exterior, que eu sei também. Sim, também. Ô Éder, e para você, o que significa o intraempreendedorismo, né? Que hoje a gente percebe que não digo jovem, mas de modo geral, quando você fala em empreender, talvez até colocando aí a forma com que a palavra é tratada, né, por várias instituições, até que empreender é se criar o seu negócio, ter o seu negócio, né? Como que você vê o intraempreendedorismo, né, como uma oportunidade para quem está, né, no mercado de trabalho hoje? Que nem no meu caso, foi uma situação assim, muito natural, né? Porque, igual eu falei antes, eu sempre vinha dando sempre o meu melhor, eu cuidava do Canaã como se fosse meu, né? Então, hoje muitos funcionários, só vai lá, pega o salário e vai embora, né? Então não tem essa dedicação. Então, para falar para um jovem, se dedique, estude, lute, sonha, né? E não desista. O Éder, e aproveitando, né? Você vê uma diferença no perfil dos colaboradores da sua época para os colaboradores que estão chegando no mercado de trabalho hoje, que vocês percebem chegando no mercado de trabalho hoje? Sim, mudou muito, né? Principalmente hoje a gente tem a tecnologia na palma da nossa mão, né?
a informação chega mais rápido, então você consegue buscar mais informações, né? Tá mais antenado no que tá acontecendo do que a nossa época lá atrás, né? Éder, e assim, toda essa trajetória, né, que você teve aí acabou despertando, né, outros olhares, né? Pessoas de fora começaram a ver o seu desempenho, a sua desenvoltura, e onde surgiu, né, um convite. Nós vamos tratar daqui a pouquinho, né, mais aprofundado aí, né? Mas que convite que você recebeu aí em relação por ter esse trabalho tão bem feito que você vinha desenvolvendo? Esse convite eu recebi no dia 29 de dezembro de 2020 para assumir a Secretaria da Fazenda no município de Rolândia no dia 1º de janeiro de 21. E como que foi receber esse convite, assim? Fiquei muito surpreso. De primeiro ele foi um baque, né? Porque você vê uma situação, a administração pública totalmente diferente da parte empresarial, né? A administração pública fui ver na faculdade, no primeiro ano de faculdade, então totalmente diferente, né? E tive o respaldo da minha família, da minha esposa, do Helder, da Marli, e encarei o desafio. Estamos já completando 5 anos aí à frente da Secretaria da Fazenda do município de Rolândia. 5 anos, hein? Olha, Não é pouco, não é pouco não, hein? Bom, vamos, né? Quando o papo passa rápido, né? Passa. Vamos fazer, né, um breve intervalo, tá? Você que tá nos acompanhando daqui a pouquinho, né? Volta aí com a gente, fica aí com a gente, que daqui a pouquinho ele vai falar um pouquinho sobre como foi essa mudança, né, de ares, né? Saindo ali do setor privado, indo pro setor público, né? Essa adaptação, né? Como que é esse cenário público, né? Daqui a pouquinho. Você está ouvindo A CIR em Foco, o programa da Associação Empresarial de Rolândia. Estamos de volta aqui, a CIR em Foco, o programa da Associação Empresarial de Rolândia. O programa onde a gente fala de empreendedorismo, falamos de desenvolvimento local e desenvolvimento de pessoas também. Hoje nós estamos com um convidado muito especial aqui que fala sobre intraempreendedorismo, como a jornada, né, de um trabalho bem feito gera grandes conquistas, né, Fernando? Exatamente, né? Nós estamos aqui com o Éder, né, Éder? Começou ali, né, no Canaã, que ele falou, começou como office boy, né, no Canaã, né, enfrentando sol, chuva, e hoje, né, é aí o atual secretário municipal, né, de finanças da nossa cidade, né, já há 5 anos, né, Éder? 5 anos. 5 anos, né, então, como mudou a coisa, né? E se você tá curioso pra saber, começando a ouvir agora o programa e tá curioso pra saber o que nós falamos no primeiro bloco, toda quarta-feira, né, os nossos programas vão ao ar no YouTube e no Spotify, e você pode acompanhar através das redes sociais da Associação Empresarial e também do site acirnet.com.br. Exatamente. E além da entrevista com o Éder, você vai encontrar um conteúdo vasto lá. Mais de 50 episódios. episódios. Mais de 50 episódios, né? Bom, Éder, a gente retomando, né, aqui o nosso bate-papo, né? Eu finalizei o primeiro bloco falando já, né, a gente ia entrar na parte, né, do seu trabalho frente ao município, né, que você falou que foi uma grata surpresa, né, e com certeza deve ter dado aquele friozinho na barriga, muito. Mas encarou o desafio, né. Mas eu vou dar um passo atrás aqui, Éder. Você também atuou na associação, né, como presidente da ACIR Jovem, né? Sim. Se eles compartilhassem com a gente, para você, o que significa a ACIR Jovem e o que ela pode proporcionar para os jovens empresários e empreendedores, né, gestores de negócio que estão no nosso comércio, na nossa cidade, que talvez não participam, né, de uma instituição como essa? Cara, a ACIR Jovem, acho que é um ponto bacana de se falar da ACIR, né? Acho que a ACIR Jovem traz muito conhecimento, né? Muito conhecimento mesmo para si, para o profissional, né? Porque você sempre está em contato com pessoas, profissionais de outras áreas, né? Tem sempre reuniões, bate-papo ali com os profissionais. Eu acho que isso agrega bastante, né? Te levou também a ter experiência em outras cidades aí, com certeza. Com outras pessoas, né? De outros... Conviver com outras pessoas de outros estados, né? De outras cidades do estado do Paraná é fantástico. É incrível, né? Como as pessoas, assim, às vezes não dão tanta importância, né, pro network, né? Eu falo que
tudo isso é trabalho, né? Então você deve conhecer gente, conversar com as pessoas. Você também pode ter com um cunho de diversão, um gosto de distração e tudo, mas em alguns momentos, quando você tá nos ambientes certos, você pode tratar como trabalho. Foi um ponto que a Cir Jovem trouxe pra mim, esse desenvolvimento ali com o network. Eu aprendi muito, me desenvolvi muito nessa parte com a Cir Jovem. O Éder, foi na sua gestão que a gente fez aquele... Jogeps? Foi. Gente do céu, a gente só pra deixar aqui como relato, né? O Jogeps é jogos empresariais dos jovens do estado todo, né, Éder? Do estado do Paraná inteiro. Do Paraná inteiro, né? A gente competia com outros municípios, com outros locais, né? A gente saía era frio, chuva. 5 horas da manhã, 5h30, né? O Éder passava em casa, vamos! E caminhada, corrida, né? Era o horário que a gente tinha pra cumprir as tarefas. E foi muito legal, né? Com foco determinado, vamos conseguir. Vamos, né? E como uniu aquele grupo, né? Até hoje a gente tem um grupo lá do pessoal que tava ali naquela época, né? Uniu bastante. Foi muito legal, né? Ô Éder, e aí falando, né, dessa parte que a gente comentou aqui da associação, você acredita que o associativismo, ele transforma a mentalidade do empresário? Transforma. Quando ele entende o que é e começa a participar? Transforma. Porque além de você estar se preparando, você está ajudando mais pessoas, né? Então, começa a fazer as ligações ali com outras pessoas. Então, o associativismo é isso, você juntar pessoas para fazer uma determinada situação, um bem comum. Pô, né? Traduz aí, né? O que é associação, né? União de pessoas em prol de um bem comum. Traduziu em poucas palavras, né, o significado da associação comercial, né? O Centro Empresarial de Rolândia, né? É o que muita gente fala de forma diferente, mas é a mesma coisa. Feito um pouquinho mais, claro, né? Mas de uma forma, né, objetiva, é isso, né? Quando a pessoa tem a consciência disso, vixe, é fantástico. Legal. Éder, e como que você enxerga assim, o papel dessas entidades como associação, aí agora numa visão como gestor público que você é hoje, né? Como que você vê a participação dessas entidades, a participação da associação em prol do desenvolvimento do município? Isso é necessário as instituições, as associações participar, né, do órgão público, né? Porque tem outra visão de quem já está lá dentro do órgão público. E isso agrega muito. Tem visões diferentes, tem profissionais diferentes, né, com outras visões. Isso agrega muito dentro da parte pública. E você acha que também da formação desse time, né, esse grupo que hoje faz parte do secretariado, como na maioria não são, né, filiados a partidos políticos e tudo mais, faz uma diferença porque é a visão da população direto na cadeira do secretário, né? Sim, eu mesmo nunca fui ligado à política, né? Não é filiado a partido. Não sou filiado a nenhum partido, então fui convidado pelo profissional mesmo. Legal. Bacana. Mas como você falou, você não é filiado a partido, não tem, né? Não tem essa participação política, mas você tem um envolvimento muito forte com as causas sociais da cidade, né? Sim. Além de participar, né? De ter participado ativamente, participar da associação, você também atua no Rotary, né? Em outras atividades, né? Até no último episódio a gente teve o Cláudio, né? E que falou bastante sobre isso, sobre esse servir, né? A palavra aqui. Servir. Como que você vê o papel dessas instituições, né? O papel dessas instituições para o bem social da nossa cidade, né? A gente tem Rotary, Lions, Associação. Como que você vê essas instituições para o bem da nossa comunidade? Os clubes de serviço da nossa cidade, Rotary, Lions, maçonaria, cada um tem seu objetivo, né? Mas eu acho que o bem comum desses clubes é fazer o bem, né? Levar o bem para levar o bem para a comunidade. E eu sempre falo, fazer o bem faz bem, né? Fazer o bem faz bem. Então, eu acho que esse é o principal objetivo dessas instituições. Né? Sempre fazer o bem, não só mesmo para algumas entidades filantrópicas, mas fazer o bem para o profissional que está lá dentro, para as entidades, né? Participar das atividades que o clube faz. Então, esse fazer o bem, eu acho que entra quem participa e quem vai ser beneficiado. E também dentro tanto dos clubes de serviço quanto da própria associação tem aquele negócio da devolução, né? Então, você tá ali, né? Depende se a sua empresa
está bem financeiramente ali, ou próspera e tudo mais, mas, poxa vida, existe a possibilidade de que da onde você está tirando, né, os seus proventos ali, o seu sustento ali, dentro do seu ambiente, pô, por que você não pode devolver para a sociedade alguma coisa? Exatamente. E às vezes muita gente consegue devolver com dinheiro, né? Auxiliando essas causas sociais todas que a gente está falando aqui, que são envolvidas e tal. Mas outras pessoas conseguem devolver com o seu talento, com a sua dedicação, com o seu tempo, né? Exato. Ô Éder, e assim, né, a gente pegando um pouquinho esse envolvimento, né, essa dedicação às causas sociais, você acredita que o fato de você estar envolvido nessas instituições, ter passado pela associação, estar também no Rotary, ter uma visão social, né, como a gente percebe até na sua fala, diferenciada, contribui para a forma que você cuida do setor, né, dentro do município, ali do setor da Secretaria das Finanças, o olhar que você tem ali para gestão pública é impactado pelo seu envolvimento nessas questões mais sociais do município? Assim, você tem um olhar diferente, né? Principalmente da comunidade, da cidade, né? Você tem uma visão, não simplesmente ali falar do negócio. Técnica, da técnica ali. Você tem a visão humana, né? Você tem a visão que vai além da parte técnica. Uhum. E assim, alguns anos atrás, a gente tinha, né, à frente de pastas como essa, pessoas de outros municípios, né, que não vivenciavam o dia a dia da nossa cidade, né? Eu digo a questão de morar no sentido de não vai não participa talvez do Rotary, do Lions, não está envolvido com a sociedade no dia a dia mesmo, né? Você acha que o fato dessa administração trazer pessoas, né, acho que na grande maioria, se não todos, do município, pessoas que estão aqui vivenciando os problemas do município, né, vivenciando as soluções também do município, favorece uma boa administração pública? Ah, com certeza. Eu moro aqui, então eu quero ver minha cidade bem. Então, se eu tenho a oportunidade de melhorar a minha cidade, eu vou fazer com todo o amor, toda a dedicação que eu puder. Então, tem muita diferença. Tem diferença, né? Tem muita diferença. Energia, né? É outra coisa, né? Eu quero ver minha cidade lá em cima. Uhum. É importante também, né, Eder? Porque independente que o teu cargo é administrativo, né? Sim. Mas você é um radar também de tudo que está acontecendo para poder levar, né, nas reuniões, para poder participar, né, junto com o executivo ali, das coisas que são que tá acontecendo na comunidade, o olhar das pessoas, né? Você vê a evolução que a nossa cidade teve nesses 5 anos, né? Então, eu lá dentro, eu sei que dá para fazer. Então, você tem essa consciência que dá para fazer o melhor, que dá para cuidar das pessoas, de realizar obras, compromissos. Então, você tem essa situação que você vê que dá para fazer, que dá para melhorar, que dá para mudar a cidade. E tem um outro ponto, né? Quando a pessoa de fora, ela vem, faz o expediente e vai pra cidade dela, né? Ela não tromba com a população no hospital, no mercado, na igreja, É um né? grande termômetro. Agora, né, quando a pessoa daqui, ele vai na igreja, ele tá ali, né? O pessoal pode receber uma cobrança ali num supermercado, né? Então, ele está mais exposto à população. Até, cara, e as cobranças, e são às vezes até pra gente pegar uma orientação, né? Quando você tem uma proximidade com uma pessoa dessa. Sim. Outro dia eu precisei de uma informação, aí eu conheci um secretário, mandei pra ele, ele me deu o caminho para aquela solicitação. Não tava fazendo uma reclamação pontual de alguma coisa. Pô, informação super necessária. Entendeu? Então, assim, eu acho que isso faz toda a diferença da pessoa ter essa questão do pertencimento à cidade. Pertencimento. Ah, com certeza. Acho que isso faz muita diferença. O Éder, e assim, né? Agora a gente voltando lá no final do episódio passado, né? Quando você teve aquele friozinho na barriga, né? Que aceitou o desafio e aceitou ali assumir o cargo. Quais foram os principais desafios ali? A hora que o Éder sentou lá, bom, agora, Éder, a responsabilidade é sua. Né? Dia 1º, dia 2 ali, que você ocupou o cargo. E aí? Deu frio na barriga, dá até hoje. Mas quando eu iniciei, você tem que ter o conhecimento da máquina pública, como que ela funciona. Então eu estudei bastante. Como o meu departamento funciona, como que ele roda. Então esse foi um grande desafio. Eu estudei bastante para ver
como que a máquina pública trabalha, que é totalmente diferente de uma empresa hoje, né? Uhum. É da sua própria empresa, né? Sim, Muito com certeza. diferente, né? Totalmente diferente. Eu brinco assim que são ao extremo, é outro mundo, assim, a máquina pública, De né? manhã você vive num mundo, à tarde você vive em À outro. tarde vira a chavinha. E é outra Muda a coisa, chave. né? Tá. E nessa, assumindo, qual foi assim, o principal ponto que você destacaria assim, que foi a principal, talvez não digo dificuldade, mas o principal desafio que você teve nessa em ter esse novo, né, departamento para gerir e com essas particularidades tão diferentes como você está colocando, né? Qual foi o principal desafio que o Éder enfrentou assim? Você fala de órgão público, você fala funcionário público. Então, o grande desafio foi essa situação de lidar com pessoas. Mostrar para o funcionário público que ele faz a diferença ali fora. Né? Que muita gente, principalmente que de fora, funcionário público não trabalha. Trabalha e muito. Né? E mostrar para eles que eles fazem a diferença. Né? Que o trabalho dele tem uma responsabilidade muito grande na nossa cidade. Então, foi um ponto assim que eu trabalhei bastante. De mostrar para o servidor que ele faz a diferença, que ele muda a nossa cidade, que ele tem um grande papel na mão ali para mudar a nossa cidade. Você falou um negócio muito interessante aí. Gestor, né? Não, gestor, né? mas ele falou um ponto muito interessante, né, Éder? Quando você é um colaborador de uma empresa, se o seu desempenho não vai tão bem ou você deixa a desejar, você está impactando a empresa. Enquanto colaborador, enquanto, né, funcionário público, você não impacta só a empresa, você impacta o município todo. Exatamente. E o impacto é muito maior. E às vezes as pessoas não têm essa noção de quão importante eles são para que o resultado, né, e o bem-estar da população como um todo depende né? deles, depende do né? trabalho deles. Então, eu tenho um time fantástico na prefeitura, quanto no escritório também, time fantástico. E na prefeitura, o time é tão bom que hoje eles sabem a diferença que eles fazem na vida das pessoas aqui fora. Né? Não só nas pessoas, como nas empresas. Né? Então, eles têm um papel fundamental. Perfeito. O Éder, você falou, né, das empresas. Como que o setor público hoje, como que a prefeitura ela contribui para que o ambiente de negócios do município esteja mais fortalecido, né? E mais propício para que as empresas se desenvolvam, né? Qual que é o papel, na sua visão, do município frente a isso? Para um empresário vir investir na cidade, a cidade tem que estar bem. O empresário tem que ver a cidade evoluindo, a cidade bem, com boa estrutura. Então, se a cidade não tem essa boa estrutura, não tem algo a oferecer ao empresário, ele não vai investir na nossa cidade. E se o empresário vê hoje a nossa cidade com uma estrutura bacana, uma evolução constante da nossa cidade, ele vai vir investir na nossa cidade. Vai trazer emprego para a nossa cidade, vai trazer renda para a nossa cidade. Isso faz a diferença. Então, se a cidade está bem, o ramo empresarial vai bem também. Vai bem também, né? Aí o empresário traz uma empresa para a cidade e se filia assim. Com certeza. Éder, você percebe que os empresários, eles, invertendo a pergunta, né? Eles têm essa percepção, né? De que para o cenário tá bem, né? Ele também precisa, né? Entender como funciona a gestão pública, até para, eu digo assim, preciso melhorar a minha empresa, né? Como que o município, enquanto gestão pública, pode me auxiliar? Você acha que na tua visão hoje, saiu da parte, né, a parte empresarial, veio para a parte da administração pública. Você percebe que hoje o empresário da nossa cidade, ele entende como que a gestão pública funciona e ele consegue, né, de certa forma, usar isso a seu favor no sentido de, olha, que eles podem me ofertar, né, enquanto setor público, para meu negócio ter mais prosperidade na cidade. Eu acho que a grande maioria dos empresários tem essa percepção. Tem essa percepção, como funciona a máquina pública, o que pode ajudar ali no seu negócio ou não. Eu acho que isso, que nem os empresários pesquisam a cidade, né? Então, vai ter um parque industrial que vai sair, que não vai sair, a situação de logística da cidade, se é boa ou não. Os empresários pesquisam bastante.
Uhum. Porque eu questiono assim, por quê, né? Às vezes a gente vê algumas cobranças do meio empresarial para com o setor público que às vezes não faz muito sentido, né? Aham. Tá entendendo, né, Fábio, Eu tô o que entendendo, sabe por quê? dizendo, É porque né? é o seguinte, porque a CIR ela é porta de entrada para muitas reclamações que não devem ser da CIR e também é impossível da prefeitura resolver ou executar, né? Existe uma parte burocrática muito grande, né? Tem muitas Sim, normas, tem, né? tem que analisar bastante a situação. Mas eu digo, pelas questões que chegam para vocês no dia a dia, né? Vocês percebem que os empresários eles, têm noção de como que funciona o dia a dia de uma administração pública? Porque às vezes a cobrança é feita de uma forma que parece que é tão fácil resolver, que é tão simples, e às vezes, né, a gente sabe que no setor público não é na mesma velocidade que é no setor privado. A situação pública tem muitos trâmites, né, a se cumprir numa determinada situação, né? Uhum. Então, não é da noite pro dia que se resolve alguma situação. Então, os nossos empresários, né, fiquem cientes, né? Não é que às vezes chega algumas... Por que eu tô colocando isso, tá? Só para deixar muito claro, que às vezes chegam algumas reclamações dentro da associação que são coisas que a gente sabe que seriam de cunho mais do município tá resolvendo. Mas a gente entende também que não é na velocidade que as pessoas querem. E às vezes a gente vai, né? Olha, faz a cobrança, né? Qual que é o papel da associação? Representar. A gente manda, exemplo, a gente manda lá pro Éder um ofício. Ó, Éder, sobre tal situação. Ó, a gente já tá vendo isso. Tá no trâmite, mas é que não é tão rápido. Então, por que eu tô pontuando isso, né? Para os nossos empresários, né? Gente, a CIR está de portas abertas para receber as reivindicações. Mas tudo tem um tempo para que as coisas aconteçam, né? Acho que é até importante você tocar nesse ponto, porque é o seguinte, representar, né? Exato. Então, por exemplo, até se vocês, né, entenderem os acessos que existem entre a associação e entre a prefeitura e entre o empresário e a prefeitura. Quando você fala representar, você não está falando que você está levando uma demanda da sua empresa para a prefeitura ou para a CIR para a prefeitura. Você está levando uma demanda para a associação, ela consegue pegar várias demandas que são similares àquela, ou que podem ter uma representatividade de importância para resolver grandes problemas do município e leva tudo junto, né? E aí que ganha representatividade. Por quê? Porque tá todos os empresários juntos na associação para conversar com o município. Agora, qualquer empresário bate lá na porta, vai ser bem recebido, você recebe bem todo mundo. Só que é o seguinte, né? É diferente você receber a demanda de um empresário e de 10, né? Sim, você vê que tem mais gente precisando daquela demanda, né? Claro. E se for da parte do órgão público, vai ser analisado para resolver o mais rápido possível. Né? Ô, Éder, e nesse período que você está à frente da secretaria, né? O que você destacaria assim como um dos principais, se a gente pode colocar, um dos principais situações que... Não digo nem situação, Fábio, colocaria como um dos principais resultados, né, da tua secretaria nesse período que você está à frente ali. Você teve uma mudança, alguma coisa assim para melhor? Assim, olha, que você pudesse dizer, vamos supor que você tem que sair hoje. Ó, a minha marca foi isso aqui a gente conseguiu fazer enquanto estava ali, é uma coisa que auxiliei no desenvolvimento, né? O que você destacaria, assim, como... O reflexo da administração pública parte do princípio das finanças. Se você não tem dinheiro, você não consegue realizar. Se não tem dinheiro, você não consegue cuidar de pessoas, né? Então, acho que o principal aí é você trabalhar, buscar recursos para quê? Para o prefeito realizar obras, cuidar das pessoas, né? Então, da parte da Secretaria de Finanças, esse é o ponto principal. Se não tem dinheiro, não dá para fazer. Então, se tem dinheiro, o prefeito consegue trabalhar. Uhum. Mas uma marca Fernando quis dizer, tipo assim, ajustar um departamento valorizando as pessoas. Com certeza. E poder, né, gerir de forma responsável, né, esses recursos, né? Sim. Deixar um legado quanto a isso. Aqui. Qual foi a marca do Éder, né? Tanto para quem tá lá dentro, para quem tá vendo de fora, né? O que o Éder fez pelo período que ele esteve aqui à frente. Eu entendo tem bastante coisa. Eu entendo que é uma resposta difícil, porque como ele tá no bastidor, né, as coisas acontecem de uma outra forma. Né? Mas a participação é muito importante, né? Sim. É o time, né? É o time. A Secretaria de Finanças ali, eu tenho um time fantástico. Beleza.
olha, quando o papo é bom, o negócio rende, né? E hoje Rende. foi, né? Hoje, nesse bate-papo com o Éder aqui, a gente falou de muita coisa. Falando de associativismo, de empreendedorismo, de intraempreendedorismo, de gestão pública. Então, foi um papo profundo, né? Falamos sobre bastante coisa, né, Fábio? Foi, eu achei interessante mesmo. Ô, Éder, e pra gente, né, então encerrar, suas considerações finais, por gentileza, se quiser deixar alguma mensagem, tá? Primeiramente, gostaria de agradecer novamente o convite, né, Fábio, Fernando. Foi um prazer estar aqui, conversar esse bate-papo, né, contar um pouquinho da minha história, do profissional Éder. Obrigado. Queria deixar duas mensagens Opa, É. claro. que tem muito a ver com a CIR e a situação da nossa vida, né? Aham. A primeira é do Steve Jobs. Coisas incríveis nunca são feitas por uma única pessoa, são feitas por um time. Que legal. Legal. Tudo a ver com o que a gente fala sobre associação, sobre associativismo, sobre essa união. E sobre a gestão Todos. da empresa com a equipe, né? Perfeito. Que ele falou, Que ele falou bastante disso bastante, também, né? bastante. E a segunda é do Albert Einstein. Só há duas maneiras de viver a vida. A primeira é viver como se os milagres não existissem, e a segunda é viver como se tudo fosse milagre. Ó, É isso. que legal. É profundo o menino, né? O menino é filosófico ainda. Éder, muito obrigado, viu, pela tua participação com a gente. Fica muito, né, contente em receber você, né? Fábio Fernandes. Olha, considerações finais. Como a gente falou, foi um papo bem profundo e cheio de vertentes ali, né, que nós conseguimos abranger aqui. Mas eu gostei muito dessa conversa, porque apesar de gente, no começo a gente ter falado algumas coisas sobre a dificuldade de ter pessoas, né, durante a conversa a gente percebeu que o Éder, ele está rodeado de boas pessoas. Graças a Deus. Então nós temos, assim, boas perspectivas, porque, por exemplo, eu gostei quando você falou da situação que pessoas que eram os office boys ali, que estão trabalhando na tua empresa. Sim. Isso é importante por quê? Porque a gente consegue passar uma mensagem que as pessoas, poxa, acredita nas coisas que você está fazendo, busque, né? Com Se acaso, certeza. você vai saber, né, valores das empresas. Quando você começa a trabalhar, você percebe o valor de cada empresa. E uma empresa que dá valor nas pessoas, você consegue também progredir dentro dela, né? E essas oportunidades estão aí para todo mundo, em todas as empresas. Então, jovens, né, principalmente assim, a gente falou bastante desse jovem. Jovem, enxergue, né, que você precisa aprender. Entre nas empresas como se fossem suas. Exato. E se você perceber que elas não estão te dando valor, depois você toma essa decisão de procurar um outro lugar, de fazer procurar uma oportunidade, né? E só para complementar, né, quando você falou também de pessoas falando do setor público, né? Você falou, poxa vida, às vezes as pessoas acham que o funcionário público tá lá dando uma despesa para as pessoas, né? Mas a gente sabe que a gente precisa de pessoas responsáveis para gerir tudo que a gente provém de impostos ali para poder voltar para Sim. nossa situação, para nossa população. E você valorizou muito as pessoas dizendo que você tem uma equipe maravilhosa, que você conseguiu mostrar o valor que eles têm, Com né? Eu certeza. acho que isso foi bonito da sua parte. Eu gostei bastante desse. Que a situação que nos move é o sonho, né? Então acho que a gente nunca deve deixar de sonhar. né? Isso aí. Minha Perfeito. consideração final é, cara, obrigado por fazer a gente acreditar cada vez mais em pessoas. Isso aí, né? Bom, né? Eu também acho que tem dois pontos, assim, Éder, muito marcantes que você traz, né? Que concordo com o Fábio, essa parte das pessoas, né? Mas, além disso, você traz um detalhe que você falou muito no início ali, que é o quê? Trabalhe no seu emprego como se aquela empresa fosse a sua. Primeiro, se você quer ser valorizado, valorize o teu trabalho primeiro. Exato. Né? Que a hora que você valoriza o ambiente onde você está, é a primeira forma, né? E a primeira coisa que a empresa vai ver para depois reconhecer e te valorizar. Então, você quer ser valorizado? Valorize onde você está primeiro, né? E outro ponto, né, é pessoas, né? Tanto no meio privado quanto no setor público, as coisas só acontecem bem com as pessoas. Sem pessoas, nada acontece. Né? Por mais que a gente tenha muita tecnologia hoje, mas sem as pessoas, nada acontece. Né? É isso aí, Fernando. Gente, então encerramos, né, mais uma CIR em Foco, né, nesse sábado. Então desejamos aí a todos um excelente sábado, né, um ótimo fim de semana. E até o próximo sábado, aqui na CIR em Foco, onde a força do associativismo está sempre em destaque. Obrigado, Éder. Obrigado, Até pessoal. lá. Tchau, Éder. Tudo de bom. Valeu. Você ouviu? A CIR em Foco, o programa da Associação Empresarial de Rolândia.